Olá, meus queridos seguidores, graça e paz, Deus te abençoe nesse dia. Eu queria conversar com você hoje sobre quem são os heróis dos teus filhos. Nossos filhos têm heróis? É o jogador mais famoso do momento? São ídolos da música pop? São os autores das sagas dos filmes atuais, né? Quem são os heróis dos teus filhos? É claro que uma criança pequena que ainda está na fase do lúdico, que a mente dela ainda não lida com o abstrato, ela cria alguns heróis. É normal a criança com 4 anos, ela criar às vezes até um herói fictício, um amigo fictício. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas e personalidades que às vezes seus filhos olham e têm aquelas pessoas como modelo, ou aquelas pessoas que talvez nem nunca chegaram perto como um ídolo, eles seguem, eles veem tudo que a pessoa posta, eles vão atrás, é isso que eu estou falando. O pai e a mãe que conheceu ou que conhece a palavra de Deus, ele precisa saber que o melhor modelo para o teu filho tem que ser você mesmo. E a palavra de Deus fala isso para nós. Timóteo 3, 14 e 15 diz, 2 Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo falando para Timóteo, ele estava se referindo à mãe, né? Eunice, a mãe de Timóteo, e a avó dele, que deixou um belo exemplo, né? Que ensinou o filho a ser um discípulo, né? Aí Paulo falando, olha, você deve permanecer nisso aí, sabendo de quem o aprendeste. Quando nossos filhos veem pais coerentes e os pais dão regras e normas e limites para eles, eles têm vocês como heróis. Pode ter certeza disso. Por mais que esse tempo que estamos vivendo seja um tempo louco, o filho busca uma referência. O adolescente, ele busca uma referência. E para isso, você precisa saber, seu filho precisa saber, quem é você como cristão? Como pais cristãos, a Bíblia é o livro por excelência na sua casa? Ou são os celulares, ou são os filmes? Vocês gastam tempo com o quê? Né? O primeiro conceito que uma criança capta de Deus é a imagem do próprio pai dela. Seu exemplo mostra isso como pai? Porque nós oramos, é a oração mais conhecida, que até as crianças aprendem muito cedo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí quando você vai orar, você fala, Pai, eu te peço. Você ensina a criança, vamos orar ao Papai do céu. Então, como é que a criança introjeta a imagem de Deus, já que ela não consegue entender ainda os conceitos que nós entendemos como adultos? Ela introjeta a imagem do próprio Pai. A mente dela já vai fazer essa analogia. Deus, se meu Pai é assim, você fala que Deus é Pai, ela vai criando a imagem, às vezes, muito boa, se você é um pai coerente, um pai que ama a palavra, um pai afetivo, um pai que é coerente dentro de casa, ela vai introjetando isso. Agora, mesmo que você fale a palavra de Deus, que você leve seu filho para a igreja, mas você é incoerente, você é um pai que maltrata, você é um pai que não age como nosso pai, seu filho vai estar introjetando uma imagem errada de Deus. E eu já vi filhos que depois que crescem, eles vão à igreja porque o pai leva, o pai e a mãe. Mas depois que crescem, eles vão embora porque eles não suportam. Mas na verdade não é que eles não suportam a igreja, é porque inverteu na cabeça deles, criou uma duplicidade, uma linguagem esquizofrênica de quem é Deus e do que é o cristianismo para eles. Então quando Paulo fala aqui para Timóteo, olha, sabendo de quem o aprendeste, Paulo está declarando implicitamente nesse texto que Timóteo deveria permanecer naquilo que a mãe e a avó dele ensinou para ele. Então, quando isso ocorre, é precioso. Você não vai ter problema com teu filho e que você seja
o herói do teu filho. Que você seja aquele que o teu filho olhe e pense assim: eu vou ser como meu pai, eu vou ser como a minha mãe. É isso que Paulo está falando aqui. Então, quem é você diante de Deus implica na sua relação com Ele. Se eu levo o nome de Deus nos meus lábios, se eu levo minha criança para a escola bíblica, para uma igreja, eu tenho que ter coerência. Olha o que Deus disse para Josué, Josué 4, 6 e 7. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Quando o povo foi atravessar o Jordão, que Deus fez com que eles atravessassem ali, né? E tirou também as águas, como ele fez no Mar Vermelho, ele pediu que Josué e os patriarcas, os anciões, pegassem do fundo do rio 12 pedras. E aí Deus disse para Josué: ó, lá no futuro, quando os seus filhos, que já estiverem cientes e conscientes, perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer dessa experiência que vocês tiveram aqui comigo, de abrir as águas do Jordão para vocês passarem. Olha que coisa impressionante. Nós temos um legado, nós temos deixado um legado para os nossos filhos. É isso que a palavra de Deus nos incentiva a fazer. Você, como pai cristão, você precisa deixar um legado para o seu filho. O legado cristão e o temor que você, dentro de casa, consegue passar para os seus filhos é muito mais importante do que a faculdade, do que tudo que você vai fazer o seu filho conquistar na vida. Muito mais importante. Porque você pode chegar lá na frente. Se o teu filho for aquela pessoa que não serve a Deus, que não tem temor a Deus e que não traz alegria para o seu coração, você vai se sentir frustrado. Então, ensine o valor da palavra de Deus, o valor da Bíblia para eles. Tem um texto em Deuteronômio 6, 6 e 7, as recomendações de Deus para Moisés, que Moisés passasse para o povo antes deles entrarem na terra prometida. E esse texto é maravilhoso. Esse texto, Deuteronômio 6, 6 e 7, todo judeu tem uma mezuzá, uma espécie de uma caixinha que é presa nos umbrais das portas, que eles contêm essa palavra de Deuteronômio 6. Aí ele está falando, ensinar a palavra com empenho, inculcará a palavra na cabeça dos teus filhos, delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Ou seja, em todo o tempo nós temos a oportunidade de ressaltar as obras de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus é para nós. O tempo todo, como pais cristãos, nós temos que fazer isso com os nossos filhos. É isso que vai inculcar. O verbo inculcar no hebraico significa como se você pudesse, uma metáfora, se você pudesse abrir a cabeça do seu filho e colocar ali dentro. Mas significa repetir e ensinar tão enfaticamente que isso fica impresso. É como que se você, ao viver a palavra de Deus, ao passar a palavra de Deus para os seus filhos, numa vida coerente dentro de casa, você imprime no espírito deles a própria palavra. E até quando eles crescerem, podem até se desviar, mas o temor vai estar ali, eles vão voltar. Porque ficou como uma semente que imprimiu na mente e no coração deles. Então, a imagem do Pai terreno reflete a imagem do Pai celestial, né? Então, pense nisso, viva de forma coerente, ame seus filhos, dê valor à palavra de Deus, ressalte os fatos, chamem seus filhos para orar nesse tempo. É tempo do cumprimento da promessa de Joel, o derramar do Espírito sobre os filhos. Deus quer fazer isso, mas como Deus vai fazer? Nós temos, como pais, a responsabilidade de chamar os nossos filhos. Vamos orar pelo Brasil. Nós temos visto criança nos acampamentos, na porta dos quartéis, ali orando, falando com Deus. Então, vamos orar, vamos falar com os nossos filhos e vamos viver um cristianismo coerente. Para o seu filho não adianta simplesmente você falar. Você tem que ser exemplo, exemplo, exemplo. Deus te abençoe. Fique com esta palavra, se inscreva aí no canal, passe para alguém para abençoar a vida de alguém, em nome de Jesus.